Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, como é de cultura aqui do Insta da Dog Mais. Hoje eu vou ter o prazer de receber duas pessoas muito especiais, o Vinícius e a Bruna, do Instituto Kairos. Recentemente a Vanessa participou da primeira jornada de cuidados paliativos na medicina veterinária, lá em São Paulo, que foi organizada por eles. E ela veio me falando maravilhas, né? Sobre o acolhimento, sobre a riqueza de detalhes, sobre a essência, né? Da medicina veterinária, dos cuidados paliativos. E isso encantou tanto ela, que ela vamos dizer assim, me contaminou no bom sentido, que eu falei, nossa, esse negócio deve ser muito bom. Então, eu vou. Ela conversou com a Bruna e com o Vinícius, e eles toparam fazer essa live para compartilhar com a gente esse conhecimento, né? Porque tudo que é bom e tudo que leva bem-estar, né? E leva qualidade de vida para os cães e para as famílias, a gente quer sempre dividir. Não só com os nossos alunos, como a nossa audiência, como com o universo, né? Eu acho que é o papel da gente, enquanto educador, compartilhar esse conhecimento. Agradeço a todos que estão aqui para assistir essa live, que eu acho que vai ser de valia para todo mundo. E agradeço novamente a gentileza e a generosidade da Bruna e do Vinícius, lá do Instituto Kairos, que vão estar aqui hoje à tarde com a gente. E é a primeira live que a gente vai fazer. Uma parte com a primeira parte vai ser com o Vinícius, né? E a segunda parte a gente vai fazer com a Bruna. Vamos ver o que vai dar. Então, mas sem mais delongas, eu vou chamar o Vinícius e vamos começar esse bate-papo que promete ser para lá de interessante. Vamos lá. Oi, Fala, Vinícius. Jonas. Tudo bem? Bom, é você? Joia, prazer tê-lo aqui conosco. Agradecer novamente a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento que é de tamanha valia, né, para as famílias e para os animais no momento difícil que todo mundo vai enfrentar, né, na realidade, né? Eu que agradeço, em nome da meu e da Bruna, que vem mais tarde, o convite, a Legal. oportunidade aí, não só da gente falar desse tema que a gente adora, mas de produzir conteúdo para o pessoal que está em casa, né, para poder fazer esse nosso período de ficar em casa ser mais produtivo. Isso, Você está me como eu vendo e me estava ouvindo comentando, bem? eu estou ouvindo perfeitamente bem. Beleza. Talvez, você consegue abaixar só um pouquinho o som do teu volume do seu celular, que eu estou ouvindo a minha voz aí. Só um pouquinho, por favor. Se Vê não te se atrapalhar. melhorou. Eu acho que sim. Beleza, ótimo. Eu Perfeito. estou com um fone aqui, deixa eu ver se eu botar esse fone, se o microfone não interrompe. Tá, Você vai continua lá. me ouvindo? Perfeito. Ah, mas não, peraí. Mas você não está me ouvindo agora, né? Você tá me ouvindo? Estou. Então, beleza, agora tô com fone aqui. Beleza. Ô Vinícius, para quem não te conhece, né? Eu já apresentei você aqui que vocês são do Instituto Kairos, de São Paulo, que vocês trabalham com cuidados paliativos na medicina veterinária, mas fala um pouco o que você achar relevante para se apresentar para o pessoal que está nos assistindo. Beleza. Já tô vendo aí algumas carinhas conhecidas, agradecer o pessoal que tá aí. Legal. Adriano, lá do Rio, a Tati de Itu, a Lívia tá aqui, uma galera aqui. Legal. Bom, muita gente conhecida, que o pessoal deve saber, mas assim, a minha formação é em clínica, pela Faculdade de Hum, Medicina Veterinária da USP, né? Então eu fiz a graduação lá e a residência lá também no hospital da faculdade em clínica médica. E aí já durante a residência houve um despertar meu aí, um chamado para trabalhar com cuidado paliativo, que não era o aham. plano inicial, mas foi
um feliz desvio de caminho ou Uhum, reencontro de caminho. Aí depois eu fiz as duas pós-graduações em dor, pelo Hospital das uhum. Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, e a especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, aqui em São Paulo, que é uma referência nacional aí de formação em cuidado paliativo. Em humanos, né? Mas Uhum. aceitaram um maluco lá da veterinária e parece que deu bom. É, que legal, que legal. Ainda bem que você ingressou nesse caminho aí e está pegando com tanto afinco assim para compartilhar esse conhecimento, como eu vou falar que eu acho que é de grande de valia, né, na vida tanto das pessoas, que as pessoas sempre perdem uma pessoa ou outra, quanto nesse elo, né, tão forte que existe entre humanos e animais, né, entre cães, no caso, a gente que é o nosso maior foco aqui. Com Ô certeza, Vinícius, com certeza. É um ganho pessoal também, é um aprendizado para a vida, uhum, além de legal. profissional. Eu vejo assim que isso acaba realmente ser muito próximo também da forma de trabalhar que a gente trabalha aqui na educação canina. Então, na realidade, o que a gente leva para as famílias é uma forma, um jeito de viver, um jeito de olhar a relação com o cão, um jeito de pensar no bem-estar do cão, enquanto cão. Eu vejo que vocês também tratam muito isso dessa forma. Acolher o cão, olhando como um cão, e gerar o maior nível de bem-estar e qualidade de vida, mesmo ele estando numa condição de doença, né, de passando por uma dificuldade. Ô Vinícius, mas eu vou deixar com você que é o especialista. Conta para o pessoal, para a gente, o que são cuidados paliativos. Oi, Vini, me ouviu? Beleza, a gente tem só uma hora de live, né? Isso, vamos E eu tenho lá. meia hora. Você me Vamos corta lá. quando necessário. Não, vai, fica tranquilo. O cuidado paliativo, ele é uma abordagem, né? Uma forma de você olhar para o teu paciente. Tá ouvindo bem? Tá, né? Sim, perfeito. Deu uma cortada aqui. Aqui tá ok. Tô te ouvindo Aí tá bem. indo bem? Tá indo bem. Você falou que era uma forma de você olhar para o seu paciente. É Beleza, eu vou isso? seguir, qualquer coisa vocês me avisam. Eu aviso. Pode ficar tranquilo. É uma abordagem que a gente tem sobre o paciente, né? Então, o cuidado paliativo ele não é uma alternativa de tratamento, não é uma escolha que você faz na qual você está abrindo mão de outras coisas para escolher cuidado paliativo, mas ele é um complemento ao tratamento que se faz à doença, que é a forma tradicional como a gente aprende na faculdade a tratar doenças, né? Uhum. Mas com uma mudança de foco, olhando para o teu paciente e para a família do teu paciente, especialmente numa condição de fragilidade e de vulnerabilidade, quando ele é acometido por uma doença que ameaça a sua vida. E Uhum. falar disso agora em tempo de pandemia é super fácil de entender, né? Porque todos nós agora estamos colocados nessa condição ameaçadora Uhum. da vida. A pandemia trouxe para a gente a percepção que todo mundo tem quando adoece gravemente ou quando um ente querido adoece gravemente, que é o fato de que a vida pode acabar a qualquer momento, né? E todo dia pode ser o último dia da tua vida. E quando a gente se depara com isso, vem um sofrimento grande, né? De tristeza de se despedir dessa vida, de não ver mais Uhum. alguém querido, né? Sim. Quando você acontece isso por uma doença, essa doença pode trazer vários desconfortos no teu corpo, dor, falta de ar, náusea, vômito, né? Além do sofrimento psicológico, além do sofrimento social que toda essa família vive. Então, o cuidado paliativo, que vem do latim pallium, que significa manto, né? O pallium é um manto de proteção, um manto sagrado de proteção. Então, o cuidado paliativo ele visa estender sobre este ser que está em sofrimento e a sua família que também está em sofrimento, estender sobre eles um manto de proteção contra o sofrimento, para tornar a convivência com esse sofrimento suportável ou tolerável e aliviada, né? Uhum. Então, como eu disse, não é um tratamento alternativo,
mas sim um complemento a todo o tratamento que nós fazemos visando cuidar da doença do paciente ou, quando possível, curar essa doença, mas a lente do paliativista está com o teu foco ajustado para o paciente, para que a experiência de conviver, de passar por essa doença seja tolerável, né? Então é Uhum. sobre ser um abrigo para o outro, é sobre dar suporte, é sobre estar ao lado do teu paciente e da família dele naquela condição de fragilidade, de vulnerabilidade e de sofrimento, munido de recursos para ajudar a tornar aquele momento suportável. Recursos esses, né, quais sejam o bom controle de sintomas, então o paliativista é um exímio clínico e conhecedor de manejo de sintomas, né, quando a causa não é reversível. A comunicação deve ser uma habilidade indispensável no processo, porque a gente precisa saber ouvir o que está acontecendo e parar de ficar inferindo ou achando, né? Fazer isso numa equipe multidisciplinar e dando suporte não só para o teu paciente, mas também para a família. Esses são os princípios basilares aí da prática dos cuidados paliativos. Legal. Quase não foi ampla a resposta, mas foi ótima. Então, se eu entendi, basicamente, o que você me falou, o cuidado, o paliativista olha para o indivíduo, para o ser, e o clínico, vamos dizer assim, normal, o clínico geral, vai olhar para a doença. É isso? E vocês vão trabalhar em conjunto, junto com uma pessoa que vai trabalhar também a parte psicológica dessa família. Quais mais especialidades vocês vão lançar mão nesse momento para ajudar a família? Muito boa a pergunta. Até final do século XX, existia uma forma de entender cuidado paliativo que estava muito no início, né, como algo que substitui o que estava sendo feito até então. Então, até certo ponto, o oncologista, o cardiologista, o clínico, eles estavam tratando da doença, e quando eles não conseguiam mais tratar a doença, dali em diante não se tratava mais a doença e começava o cuidado paliativo. Tem gente que ainda no século XXI está entendendo o cuidado paliativo assim, né? Está atrasado. Hoje a gente entende o quê? Que o tratamento modificador da doença, ou seja, o tratamento para aquela falência orgânica, para a insuficiência renal, para a insuficiência cardíaca, o tratamento para o câncer, o tratamento do neuropata, coexiste com o cuidado paliativo. Por isso que ele é um complemento e não uma alternativa. É importante que todos os profissionais de saúde tenham noções básicas de cuidados paliativos, assim como o clínico deve ter noções básicas de cardiologia, de dermatologia, de oncologia. Todo profissional deveria ter uma formação básica, porque é uma minoria dos pacientes que vão ter acesso a um especialista, né? E o profissional de qualquer área da saúde, ele deve estar apto para instituir ações paliativas. Então, saber minimamente bom controle de sintomas, boa desenvolvimento de habilidades de comunicação. E aí, como em qualquer condição, à medida que a coisa agrava, um especialista vai ter mais recursos, mais know-how, mais expertise para fazer aquilo. Então, eu consigo cuidar de um cardiopata com insuficiência cardíaca numa fase inicial, com uma insuficiência valvar numa fase inicial, mas numa fase mais avançada ou num caso mais complexo, que tem comorbidades, que tem particularidades, eu chamo o especialista. É a mesma coisa com o cuidado paliativo, né? Então, a partir de idealmente, desde o diagnóstico de uma doença que pode ameaçar a sua vida, há sofrimento e você demanda medidas para cuidar desse sofrimento, mas isso deve ser feito por qualquer membro da equipe, né? E à medida que a doença avança, reduzem-se as possibilidades de tratar a doença, aumenta a demanda desse paciente e dessa família por um cuidado mais especializado das particularidades do que vem ao final de vida, tanto de sintomas que ficam mais desregulados, quanto de um preparo dessa família
para lidar com esse luto antecipatório que já se iniciou, e aí o especialista entra e eles trabalham juntos, né? Então, só para finalizar essa resposta, dando um exemplo atual de um caso que eu estou acompanhando, uma paciente felina que tem um sarcoma na orelha, né? Então um câncer de cabeça e pescoço que tem algumas particularidades, já fez abordagem oncológica, já fez 2 vezes cirurgia, eletroquimioterapia, né? E está acompanhando comigo também. E o sintoma que está mais prevalente, mais incomodando e interferindo a qualidade de vida dessa gatinha é prurido, né? E eu venho tentando controlar esse prurido de diversas formas, é difícil fazer esse controle. E aí ontem eu estava conversando com um colega dermatologista, né? Pedindo um auxílio de um expert na área para entender o que tem de novo, o que tem de particularidades nesse prurido oncológico, e o dermatologista me traz um monte de coisa importante, né? Então, essa multidisciplinaridade é fundamental para cuidar de um caso que é complexo, né? Que tem vários fatores aí envolvidos. Entendi. Então, na realidade, quando você falou que você tem que ser uma grande pessoa que observa realmente o que está acontecendo, na realidade, quando você está acompanhando o caso, você vira um gestor dessa situação. Você que vai falar, vai conectar um outro especialista, um outro, você que vai ver essa necessidade, essa demanda e lançar a mão dessa demanda, é isso? Pode ser Ou assim, né? é? Eu posso entrar como um interconsultor, então às vezes o paciente acompanha com o seu cardiologista ou com o seu oncologista, que tem mais vínculo, né? Que está gerindo o caso, e eu entro como um interconsultor, que posso fazer alguns apontamentos, né? Hoje a nossa realidade de começar a desenvolver cuidado paliativo na veterinária é a mesma realidade de qualquer centro, de qualquer hospital humano que começa a trabalhar com cuidado paliativo, que é atender muito paciente encaminhado que está no final da vida, né? Uhum. E muitas vezes a equipe que eu acompanhava até então se sente limitada e sem recursos do que fazer dali em diante. Então, a realidade principal é de pacientes que passam a acompanhar comigo e ficam principalmente acompanhando lá no ambulatório de cuidado paliativo, né? Entendi. Mas não necessariamente isso é regra. Entendi. Ó, só para botar o parede que você está mais concentrado na resposta, eu também tô. O pessoal está aí, um monte de médico veterinário falando que vai ter um sonho de um dia que for dado cuidados paliativos na faculdade de medicina veterinária. O pessoal tá discutindo essa possibilidade aí futura. Olha, eu tive a possibilidade de começar a realizar esse sonho lá na Faculdade Veterinária da USP já há 3 anos. Eu estou dando uma aula na disciplina de deontologia, que acho que era no 4º ano, agora está no 2º ano, se eu não me engano, a disciplina, com a mudança da grade, a convite da professora Silvia Cortopassi. Todo ano eu estou lá com os alunos, pelo menos uma aulinha de 4 horas sobre cuidados paliativos, já é alguma coisa que eu gostaria Legal, muito de ter tido. é assim que começa, né? Uma A gente sementinha que vai chega lá, a gente lançando chega ali. lá. Com certeza. Ô Vinícius, e quem olha, se a família não tem essa consciência, quem olha para a família, para o tutor desse animal? Vocês fazem esse trabalho também ou não? A gente diz que para cuidar de um ser que é biopsicossocial e espiritual, né, que é multidimensional e que tem uma família em volta ali, um sistema familiar, nunca, eu brinco assim, né, um Zé Manezinho que sabe muito de medicina ou um pouquinho de medicina, ele não vai dar conta de tudo isso, porque é muito mais Uhum, do que isso, né? O ser é muito complexo. Por isso que o cuidado paliativo deve ser feito em equipe multidisciplinar. Mas por uhum, enquanto, e talvez por algum tempo, a realidade que a gente vai ter é de equipe, né? entendi. Hoje eu já tenho a possibilidade de, em alguns locais onde eu atendo, trabalhar pelo menos junto com um acupunturista e fisioterapeuta, então já é uma equipe multidisciplinar, né? Mas a gente ainda não tem equipes que contemplem um psicólogo, um assistente social, né? Entendi. Então, assim, existem habilidades ou competências
que qualquer um pode e deve desenvolver e treinar, né? Os próprios psicólogos especializados em cuidados paliativos que atuam em equipes multidisciplinares dizem que, assim, você não precisa... a pessoa começou a chorar, chama o psicólogo, porque aí conversar com o psicólogo. Que existem coisas como acolher, estar ali, dar um abraço, ouvir, que todo mundo deve estar apto a fazer, né? Agora, algumas coisas precisam de um atendimento especializado. Hoje, enquanto a gente ainda não tem isso, a gente encaminha, né? Então, eu tenho parceiros conhecidos com os quais eu posso trabalhar, não chega a ser em equipe, né? Mas eu falo, olha, por exemplo, num caso de um luto mais complicado e que um acompanhamento especializado pode ajudar essa pessoa, aí eu chamo ajuda, né? Mas, sim, a gente está munido e treinado para desenvolver um pouco algumas tarefas que poderiam ser melhor desenvolvidas numa equipe, mas enquanto a gente não tem equipe, a gente vai se virando. Entendi. Ô Vinícius, e quais, na sua opinião, quais são os maiores ganhos, tanto para a família quanto para o paciente, que contam com um especialista em cuidados paliativos durante esse processo? Qual que é a diferença que você vê das pessoas que passam por isso sem ter esse olhar, esse cuidado, e as pessoas e os animais que passam com isso tendo esse cuidado já, assim, vamos pensar do início, né? Já começa a pegar desde que descobriu realmente a patologia. Você, advogado do diabo. Vou fazer uma estratégia que eu faço muito e que o pessoal briga comigo quando eu faço isso, porque queria uma resposta rápida. Eu vou te devolver essa pergunta. Eu vou te perguntar se você já alguma vez passou pela experiência de perder uma pessoa ou um animal próximo e muito querido. E se você se sentir à vontade, se não se sentir à vontade, tudo bem. Mas se você se sentir à vontade, você contar brevemente, só fazer um relato de algo que você sentiu falta ao passar por essa situação que você gostaria de ter recebido. Olha, eu vou, então, como a live é rápida, né, e a gente também não tem muito tempo, e se eu começar a falar, aí acabou. Eu vou contar uma experiência que eu tive recentemente, não se enquadra no precisaria de um especialista de cuidados paliativos, mas de uma doença que a minha cachorrinha passou e está passando por ainda algumas questões, e eu sinto falta, assim, desse maior acolhimento, ou das pessoas explicarem melhor, ou as pessoas olharem para você de uma forma realmente mais humana, entendeu? Para poder te dar esse suporte, né? E para passar por aquele momento de uma forma mais tranquila. Ou seja, as pessoas terem um pouquinho mais talvez de empatia, porque talvez para um veterinário é comum ele lidar com aquela doença todos os dias, tem um cachorro com aquela mesma doença, mas para a família não, talvez é a primeira vez, entendeu? Então eu acho que é isso que falta, a questão da empatia. O que você está me contando, Jonas, é que quando você está com o teu cachorro gravemente doente, você está passando por uma experiência humana, social, significativa na tua vida, que aquela história da tua relação, do teu vínculo com aquele animal tem uma importância e um significado na tua vida, né? E que ao chegar no atendimento médico, como acontece com a gente também quando vai ao médico, você encontra um profissional que foi treinado na faculdade para fazer uma anamnese na qual eu estou ouvindo o teu relato biográfico e imediatamente eu fui treinado a transformar esse teu relato aqui na minha cabeça em mecanismos fisiopatológicos de doença. E a minha demanda nessa consulta é diagnosticar essa doença e te dar um feedback de como que trata essa doença, né? E aí eu estou lá na consulta atendendo essas minhas demandas. E aí a gente esquece, então, que do outro lado veio alguém com uma demanda que está vivendo uma experiência humana e, no caso, uma experiência de muito sofrimento, né? Então é fundamental, sim, eu saber tratar bem a doença, né? Mas você chegou lá com uma experiência do que essa doença está significando para você. E você busca que do outro lado tenha também
um outro ser humano e alguém que diga para você assim, você não está sozinho e a gente está junto aqui para enfrentar isso, né? Eu Uhum. imagino o quanto está sendo sofrido para você e eu não tenho como desfazer isso e eliminar esse sofrimento, mas você não vai passar por isso sozinho. A gente vai estar aqui Uhum. para passar por isso junto e a gente não vai desistir, a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que essa história possa ser contada até o fim da melhor forma possível, né? Uhum. E eu acho que isso faz diferença no atendimento de alguém que acompanha também com uma equipe de cuidado paliativo. E como? Eu coloquei essa experiência, que é uma experiência recente, foi o que veio mais à minha cabeça, mas já passamos isso também da questão de com médicos também, humanos, da mesma forma. Sim, Comparar dois especialistas da mesma especialidade, passei por um, pelo outro, completamente diferentes. Esse aqui foi exatamente isso que você exato. falou, essa coisa mecanicista, o primeiro, né? Automático. Não culpo, porque as pessoas são preparadas para isso, né? Não estou julgando, só estou constatando. E o outro, É a forma como a gente totalmente foi treinado. acolhedor. Sim, acolhedor, me acalmou, entendeu? Me mostrou, não, tem que se cuidar sim, mas não é assim. Vamos por outro lado, até tirou um medicamento que o outro tinha colocado de uso contínuo, então existe a possibilidade, aí vai também um pouco, talvez, da criação da pessoa, da vivência, quando não tem essa preparação na faculdade, né? Exato. E é isso, assim, ninguém faz de maldade, mas é como Sim, eles, sim, como todos nós fomos treinados na faculdade, né? eu acredito nisso. Atrás de toda a ação sempre tem uma intenção positiva, né? Ninguém erra por querer. Eu É. também acredito muito nisso. E aí um outro benefício, né, do cuidado paliativo, porque o cara lá atrás da mesa do consultório também está em sofrimento, porque para ele também não está bom ser esse mecanicista. Ele também Aham, se sente frustrado e limitado, porque assim, poxa, eu não consegui ajudar, não tenho mais o que fazer por essa doença, então eu olho para a pessoa e sou obrigado a dizer, eu não tenho o que fazer, sinto muito, e isso também dói aqui dentro. Então, é. é uma via de mão dupla, né? Que traz um benefício também, como a gente tem muita gente que está assistindo aqui que eu estou vendo que é veterinário, né? Uhum, Eu acredito que o crescimento do cuidado paliativo é uma salvação também para a classe, né? sim, sim, De poder nos possibilitar trabalhar em condições mais humanas. concordo, totalmente. Vinícius, infelizmente, eu marquei o Já, tempo aqui já, meu amigo. Tá tão bom o papo. Olha, eu que não sou veterinário, eu tô adorando esse papo. Tenho certeza que isso vai me ajudar a ser também um profissional melhor com a família, com o tutor de cão, olhar de uma forma mais acolhedora, uma forma mais empática para essa família e entender realmente o problema dela, entender as questões, os anseios, as angústias para realmente ajudar no que a pessoa precisa, não necessariamente talvez na expertise que a gente tem em querer resolver o problema, tá? Eu queria mas agradecer assim, você. para Pode falar. finalizar, Ah, é, só complementando o que você disse, a, é fundamental, né? E eu fico muito feliz de ver pessoas como você também fazendo parte disso, porque há um papel da tua parte, de profissionais da tua área, no vínculo das pessoas com os seus animais, né? Você uhum, também é um profissional que atua fortemente no fortalecimento desse vínculo entre as pessoas e os seus cachorros. E todo mundo que está envolvido nesse sistema e nesse ciclo precisa ter esse entendimento, né? A hora que a gente tiver o entendimento da morte como algo natural e esperado frente a uma doença grave, qual é o nosso papel nesse contexto? Todo mundo ajuda e você pode ser o cara fundamental que tem um vínculo grande com essa pessoa e com esse cachorro e que a tua intervenção pode ser tanto muito ruim como muito boa no complemento ao que essa família recebe lá de informação no consultório do veterinário. sim. Então é muito bom assim que você e as pessoas que te seguem também tenham acesso e até abre ideias aí para a gente bolar mais coisas. Sim. Obrigado, obrigado a todo mundo que está aí presente. A Rosana E, entrou agora. Rô, ainda vai continuar com a Bruna. Ela está perguntando já. Ainda eu que estou é, saindo, mas vai vir a Bruna.
E E obrigado a todo mundo que está aí. Para, Rafa, legal, todo Vini. mundo. Deixa eu pontuar que aí você também já tem uma seguidora fiel aqui, uma discípula aqui, que é a Vanessa, minha esposa, que está fazendo medicina veterinária, inclusive esteve lá na jornada com você e se apaixonou pelos cuidados paliativos. Então, eu já vou ter também um feedback aqui da pessoa que também está estudando e vai poder me ajudar nessas questões. Com certeza. Tamo junto, que precisar. Gratidão, tá, cara? E aí a gente se vê Falou. numa próxima oportunidade. Com certeza. Gente, agora vem a Bruna. Vamos para a Bruna agora. Falou, tchau, Tchau, tchau. tchau. Espera aí, pessoal, que eu vou chamar a Bruna aqui. Espera só um pouquinho. Vamos ver se é já a Bruna que está lá. Um pouquinho só. Olá, Olá, tudo tudo bom? bem? Que bom que deu Tudo certo. Primeira live que a gente faz essa substituição. Pois é, eu também Que nunca legal. participei de uma assim, diferente. Pena que teve que dividir o tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Com certeza, tem muita coisa para falar. Então, Bruna, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Vini. Para as pessoas, Uhum. tem muita gente que conhece vocês, que eu estou vendo aí, seguidores de vocês, mas o pessoal que acompanha a gente, conta um pouquinho de Uhum. você, como foi sua formação, sua experiência, o que você achar legal de compartilhar aí com o pessoal. Joia. Bom, então eu também me formei lá na USP, já faz alguns anos, fiz residência lá também, e aí eu descobri o cuidado paliativo. Eu já tinha uma vontade, assim, de olhar diferente, né? Já me incomodava aquela questão, assim, de olhar só para o animal, de achar que o tutor incomodava, ou Uhum, se incomodar com o tutor que eu via muito. Então, isso já me incomodava. E aí eu conheci o cuidado paliativo. Depois disso, eu fui fazer especialização para poder entender melhor e conhecer tecnicamente isso, né? E uhum, agora estou aqui. Então foi essa trajetória, assim, de fazer a faculdade, a residência e a especialização para poder chegar aqui. Se foi a trajetória. uhum. E em que momento que o caminho seu e do Vinícius se cruzam? Só para a gente ficar curioso agora. A gente se conheceu na faculdade mesmo. Uhum, Eu vim acompanhando ele sempre uma turma depois. Então ele entrou, um ano depois eu entrei. As nossas vidas tomaram caminhos diferentes, assim, até que a gente se encontrou na residência. Então cada um fez, eu fiz intercâmbio, ele não passou num ano, foi tudo assim para a gente se encontrar na residência. Então eu fui R1 dele, né? Ele era R2 uhum, e eu fui R1. E aí na residência a gente trabalhou juntos um pouco. Então foi aí que o vínculo estreitou mais e a gente fez projeto de extensão que tinha na residência também. Então assim, o nosso caminho se cruzou ali e da amizade nasceu o conhecimento de cuidado paliativo e dessa junção de amizade pela paixão, por essa especialidade, nasceu Kairos. legal. Então a gente veio vindo assim juntos. Na especialização eu também fui um ano depois dele. Então ele abriu portas lá no Paliar. Aí eu falei, bom, quero também. Fui lá no Paliar e também fui fazer Legal, especialização. E legal. aí agora a gente está juntos. Tá, agora mais uma curiosidade agora que me surgiu. Sim. E por que Kairos? Kairos. É. Kairos é conhecido como o deus do tempo oportuno. Existem Uhum, dois tempos, né? O nosso tempo cronológico, que é o do relógio, das horas, e Kairos é um deus da mitologia grega, conhecido como um deus do tempo oportuno. Então, ele não é um tempo onde algo especial acontece. Pode ser, por exemplo, um minuto em que a nossa vida muda, em que algo é muito significativo, então não precisa de um tempo exato para as coisas acontecerem. E é uhum, muito como a gente vê a relação da nossa com os animais e desse tempo de finitude, que a gente uhum, acha que a morte pode acontecer num tempo certo. uhum. Então, que é o que a gente prega, assim, prega no sentido de é o que a gente acredita e que o cuidado paliativo também diz de princípio, né? Entendi, Então, a gente achou que esse nome combinava muito com tudo, assim, por a gente acreditar nisso, acreditar que tudo tem um tempo e que é um tempo diferente desse cronológico. entendi. Que legal, bacana.
Vamos lá, então, porque o tempo é curto, né? Do Ele Vinícius já foi corre super muito. curto. O tempo cronológico, ele corre muito. O de Cronos não é especial, não é legal com a gente, não. O de Cronos a gente tem que correr. Ô, Bruna, nessa experiência desse tempo com cuidados paliativos, quais são as maiores dificuldades que você vê nas famílias e nos animais nesse processo de adoecimento, finitude e luto? O processo mais difícil vai depender de cada família, né? Uhum, Às vezes a gente pode até pensar assim, nossa, o mais difícil vai ser a hora da morte. Mas uhum, é muito, muito difícil de dizer, porque às vezes a hora mais difícil é a hora do diagnóstico, né? Aquele uhum, momento que a família recebe ali aquele diagnóstico e aí parece que o mundo vai desabar, às vezes não sabe como vai ser, como que uhum, vai lidar com isso. Então, a parte mais difícil vai depender de cada família, cada caso específico. E uhum, para os animais também, às vezes assim, existe no começo da doença, às vezes um sintoma mais descontrolado, às vezes no fim de vida esse sintoma vai estar pior. Então, depende muito caso a caso. A gente sabe que tem assim, um jeito que as doenças acontecem, um jeito que os sintomas vão aparecer, mas é caso a caso. Então, é o olhar da gente individual para cada família, para cada atendimento que a gente tem. entendi. Aí envolve muita coisa, né? Envolve crenças em relação à morte, envolve muita questão, talvez religião e espiritualidade também, né? E, Exatamente, exatamente. e dentro das ferramentas que vocês têm, como que vocês conseguem trabalhar para talvez ressignificar ou suavizar, se isso é capaz, a questão da morte para as pessoas, que para muita gente significa o fim. Então, como que vocês tentam trabalhar essa questão nos pacientes, principalmente? Paciente não, na família, principalmente. Família, né? É. Sim. O jeito que a gente faz é trabalhando comunicação. Então, assim, para eu entender o que significa a morte para essa família, eu preciso me comunicar, eu preciso estar ali presente, eu preciso ouvir. Porque tem família que, como você disse, vai ter uma religião e vai ver a morte como algo pesado, outras famílias vão ver como uma passagem, outras famílias não têm uma religião, mas têm ali uma espiritualidade no sentido de tem um sentido essa vida que está vivendo, tem um sentido as doenças aparecerem, e tem família que vai estar desesperada. Então, assim, para a gente tentar acolher, o primeiro passo é ouvir, porque se eu colocar o que eu acho diante daquela família, colocar a minha opinião diante do que eles acham, vai estar falha. Por isso que a questão da empatia, de me colocar no lugar do outro, ela é insuficiente, porque eu vou estar tendo a minha visão. Então eu tenho que entender o que que o outro quer, o que que aquela família acredita, o que que eles estão pensando e por que que isso está um caos. Uhum. Então esse é o primeiro passo para a gente tentar suavizar um momento difícil. Às vezes a gente não consegue, às vezes o lidar com um momento difícil vai ser o caos, porque se a gente permitir um pouco de caos, pode nascer alguma coisa importante. Então, há momentos em que o meu papel ali é ouvir, mesmo que aquilo esteja o caos para a pessoa, é ouvir e entender o que está vindo daquilo. Ah, entendi. Bacana, Nesse é que sentido. nem você falou, né? Se você coloca daí, aí entra na tua visão de morte, às vezes acaba não ajudando, não contribuindo para aquele processo que aquela pessoa tem que passar, né? Exato, que é a gente vai construir um vínculo. Se eu vou colocar as minhas ideias e colocar isso como uma verdade, o vínculo não vai acontecer. Eu não estou ali para isso. Eu estou ali para ouvir aquela pessoa e tentar ajudar do ponto de vista do que é importante para ela, Uhum. né? Então, se a gente parte do princípio que a nossa verdade é o que vale, dessa hierarquia, não funciona. Então, para suavizar um momento que não vai ser suave, não vai acontecer. Então é mais ou menos assim, de olhar para o outro mesmo, de olhar e entender o que o outro está passando. Entendi. Bruna, e assim, como que é o processo do acompanhamento do paliativista? A questão da frequência de visitas, essas visitas ocorrem na casa do tutor, do cão, ocorre no hospital, em clínica, como que é que funciona? O cuidado paliativo ele pode ser feito, aplicado, né? Ele pode acontecer
em diversas situações, né? Uhum. Existe o cuidado paliativo que pode ser feito ambulatorial, que é o que a gente trabalha agora, que são feitas consultas em locais, né? Em hospitais, em clínicas. Então, a gente trabalha a partir desse atendimento e também com interconsulta, às vezes, na internação. Então, tem uma família que está com o paciente internado, a gente vai lá e atende essa família desse paciente que está lá. E aí acaba fazendo um tratamento longitudinal, assim, vai fazendo esse acompanhamento frequente. Uhum. Depende a frequência, então pode ser a cada 15 dias, tem paciente que a gente tem que fazer atendimento semanal, a gente vai vendo em que fase que ele está, em que fase que a família está, como que isso está acontecendo. Então, também não tem um tempo fechado, e outros locais que o cuidado paliativo pode acontecer, ele pode ser feito via visita domiciliar, a gente ainda não está fazendo isso por enquanto, por falta de equipe ainda, mas isso pode ser feito no domicílio. Depende também de como o paciente está. Então, se a gente vai ter recurso para controlar sintoma, vai ter recurso para deixar ele mais confortável, então também tudo depende. E existem as internações mais específicas em humanos, né? Que são os hóspices, que são locais em que as pessoas vão para ficar em fase final de vida, quando estão mais debilitadas. Então, isso ainda não existe na veterinária. Uhum. Então, o Ô, nosso Bruno, trabalho é mais ambulatorial. entendi. Dá licença só um momentinho que tem uma pessoinha que tá querendo sair do escritório, ela tá fechada aqui, pera um pouquinho. Tá bom. Vamos, Pete. O Vini tá falando que atendeu um ateu que após a morte não há mais nada. E por isso ele precisa dar o melhor pro seu gato em vida. Ela tava dormindo quando começou a live, Ah, sabe? E aí ela acordou e aham. eu acho que ela quer ir no banheiro. E Que aí ela tá pedindo. bonitinho. É Tá. gato, cachorra? Não, é a cachorrinha aquela que eu falei pro Vinícius que tá Ah, passando por esse sim. processo. Uhum. Ok. E como que vocês tentam? Você já me respondeu em parte, mas tem alguma técnica? É mais o feeling? É mais essa questão sua de percepção, de tentar realmente ir preparando essa família no decorrer dessa caminhada para, vamos dizer assim, que talvez para as pessoas, grande maioria, ainda seja o ponto mais difícil ainda de enfrentar, que é a partida desse animal. Como que vocês Uhum. tentam construir esse caminho durante o que vocês estão acompanhando aí durante o processo de doença, vamos dizer assim, do animal, entendeu? Sim. A gente usa muito o recurso da comunicação, do vínculo e do acolhimento, são coisas assim que são muito importantes para a gente no atendimento do cuidado paliativo, porque sem isso a gente não consegue trabalhar e criar e tentar ajudar a diminuir esse sofrimento. Então não existe uma receita assim que a gente fala, bom, receita para dar más notícias. Até existem alguns protocolos que dão isso, que falam sobre isso, mas o que vale muito é estar ali presente, né? E aí a gente tem uma professora nossa que fala que com o paciente em cuidado paliativo, a gente não pode ir nem à frente, então puxando ele para informações e jogando informações que ele não quer receber, falando de assuntos que ele não quer falar naquele momento, e nem atrás, porque às Uhum, vezes o tutor do animal vai me perguntar: ele pode morrer? Então, assim, é o momento em que a pessoa quer saber. A gente tem que andar do lado desse paciente, dessa família, e dando informações conforme eles vão dando sinais para a gente. Só que a gente só entende isso se a gente estiver ali presente. Porque se a gente estiver pensando em outras coisas, se a gente estiver atordoado, se tiver um momento difícil, talvez a gente não vá conseguir entender esse sinal que a família está dando para a gente. Então, apesar de ser um momento difícil, muitas vezes as pessoas querem saber. Então, depende do que a família quer. Eles uhum, querem saber de tudo, quer saber o que vai acontecer desde o começo até o fim, quer saber o que significa esse laudo de exame ou não, ou quer saber se isso vai causar dor. Porque entendi. muitas vezes eles falam, eu não quero que ele sofra, né? Uhum, E aí é outra questão também, porque o sofrimento ele é muito relativo. E a partir uhum, do momento que a gente fala sofrimento, cada um vai ter
uma ideia de sofrimento. O meu sofrimento é diferente do seu, que é diferente para esse animal, né? Hum. Então, não sei se eu fugi, mas acho que é mais ou menos isso Não, que a não, gente vai é isso mesmo. fazendo. E você vê que a questão da espiritualidade, ela faz diferença nesse processo ou não? Faz bastante diferença. A partir do momento que a gente sabe que existe um sofrimento espiritual das pessoas, né? A gente ainda não tem muito acesso da espiritualidade nos animais, Uhum, mas a espiritualidade em humanos, tanto no cuidado médico, já foi muito bem estudado e tem bastante artigo que fala sobre isso, de que isso uhum, ajuda positivamente na maioria dos casos. Então, assim, a abordagem da espiritualidade ela é bem importante para a gente, porque é o que dá sentido para aquela pessoa, né? uhum, Então, não necessariamente uma religião, pode ser que a uhum, pessoa não tenha religião, não acredite nem em Deus, não acredite nem em nada superior, que ela veja sentido em comunicação com os amigos, de sair com os amigos, de ouvir música, de pintar, fazer arte, alguma coisa assim. Então, a espiritualidade é o que dá sentido, é o sagrado para a pessoa. E a uhum, gente vê que quando a gente aborda isso, durante o nosso cuidado, durante o nosso atendimento, isso ajuda a pessoa a dar sentido para aquele momento difícil. uhum. Então, isso alivia também, porque no momento de causa a gente se apega ao que é importante para ela. Então, a espiritualidade faz muita diferença e é algo que a gente não aprende a abordar também na faculdade. Na verdade, a gente nem fala muito sobre isso. Muito não, não se fala sobre isso, assim, é um tabu, é algo bem deixado. O Vini criou um grupo de estudo de espiritualidade na faculdade, então foi, assim, um pioneiro nisso, mas durante as aulas é um grupo de estudo separado, não é algo que a gente tem durante a graduação, que deveria ter, né? A gente vai lidar com pessoas. Então, a gente vê que isso é muito importante. Na especialização, a gente tem aula sobre isso e aprende como abordar. Então, acho que é interessante e faz muita diferença. Até a Vanessa acompanha, né, a doutora Irvênia Prada, né, também, que fala um pouco sobre isso, sobre espiritualidade em animais e tudo mais, né? E eu acho que o Vini também. Ah? Deu uma Desculpa, cortadinha é só. que. Ah, pode falar. Não, eu falei, a Vanessa, ela acompanha, ela até participou, acho que, de um curso da doutora Irvênia Prada e tudo mais, que fala sobre um pouco, Sim, aborda sobre a espiritualidade em animais também, né? Tá. sim. Ô, Bruna, e como é comunicar um luto para uma família? Como que se comunica um momento desse para uma família? De forma Comunicar um luto? natural? Como que vocês acham? Ou vocês já têm o perfil da família, cada família vocês abordam de um jeito? Como que é? Comunicar a morte, você diz, ou Isso, a comunicar a morte. morte? Olha, de novo, parece repetitivo, mas depende, porque assim, essa morte aconteceu num contexto de uma emergência, que eu nunca vi aquelas pessoas, e o paciente chegou em emergência e acabou não resistindo. Essa morte aconteceu no momento em que eu estava preparada, eu como profissional estava preparada e preparei a família, deu tempo. Então depende muito do vínculo que eu tenho com aquele paciente e com aquela família. Coisas Uhum, que são importantes da gente pensar em qualquer caso é que vai ser uma dor muito forte, né? De qualquer forma, vai doer aquela partida, e que é uhum, natural que as pessoas tenham reações exageradas, que as pessoas. Cada um vai ter uma reação do luto que é imprevisível. Por mais que a gente acompanhe isso, por mais que a gente esteja com aquela família meses, dependendo. Meses geralmente é raro a gente ficar, mas acontece também. Independente do tempo que a gente está, na hora da morte é o momento do caos. Então, uhum, a pessoa vai sofrer, porque está ali lidando com aquela realidade, e pode ter reação exacerbada. Então, a partir do momento que a gente, como profissional, entende que isso vai acontecer, a gente entende que não é com a gente. Então, a pessoa pode querer falar que você foi culpada. Naquele momento, não adianta a gente reagir de encontro, né? entendi. Existe, é imprevisível.
E tem pessoas que vão querer a nossa presença ali. Teve uma vez que eu estava com uma senhora, que o gato dela chegou em emergência e ela não. A gente não esperava que ele fosse morrer e ele acabou morrendo. E ela estava sozinha na cidade, não tinha ninguém com ela mais da família, que eu falei, quer que eu chame alguém? Não tinha ninguém. Então, eu falei, a senhora quer que eu fique com você? Porque tem pessoas que não querem que a gente fique junto. Então, às Uhum. vezes, perguntar se a pessoa quer que a gente esteja ali, ou Uhum. então tentar ser sensível assim para o momento que está acontecendo e entender que as reações são individuais. Uhum. Mas comunicar a morte nunca é fácil. Para a gente, às vezes também é difícil, principalmente em situações de emergência, acho que é o pior, porque Uhum. é algo que é ruim, né? De fato, ainda mais a gente que fica ali sensível para isso. Mas Uhum. eu acho que o acolhimento é a palavra-chave, assim, de entender que a pessoa está em sofrimento e que não tem o que tire isso dela, a gente vai ter que estar ali para o que precisar. Legal. Ô, Bruno, a Rosana perguntou aqui, o pessoal tá falando que achou a pergunta muito legal, então eu vou perguntar para você. É. Como você lidar com a pergunta do paciente que chega para você, o paciente não, a família, e fala assim, doutora, compensa tratar? Compensa tratar? É importante, essa pergunta é muito frequente, né? Uhum. Bom, a minha resposta vai sempre perguntar, eu gosto de perguntar para a família, o que que você pensa quando você fala compensa, né? No Uhum. sentido de tratamento, porque nisso a pessoa já vai me falar, ela fala, compensa se for curar, compensa se for tirar dor, compensa se for Uhum. às vezes a pessoa está com uma questão ali, né? Então, compensa tratar, depende do que a família está pensando desse compensar, né? Porque em muitos casos a gente não vai conseguir curar uma doença, mas a gente vai conseguir tratar uma dor. Então, o que é o compensar para ela? Né? Não Uhum. sei, tem que entender o que ela quer, mas é muito frequente. Entendi. Voltando à questão que você falou anterior, né? O complicado dessa questão da emergência é que você não teve o acompanhamento com a família, você não sabe como aquela família funciona, como a possibilidade de como ela pode reagir, né? Então, quando você acompanha, você já vai se preparando também, né? Nesse caminho aí, né? Com certeza. E aí já dá para saber o que que a família gostaria que fosse, como gostaria que fosse, Uhum. quais são os valores daquela família, o que que é importante para aquela família. Então, quando a gente constrói esse cuidado, e por isso que é importante que isso seja feito precocemente, né? Não só na fase final de vida, não só nos últimos momentos, se a gente já constrói isso, já fica mais fácil, né? Então Uhum. já ajuda a diminuir um momento que é caos. A gente já consegue organizar melhor esse momento. Então, a dificuldade da emergência é essa, mas assim, com certeza dá para acolher, com certeza dá para ouvir, dá para entender, deixar a pessoa ficar ali com o paciente, independente de onde a gente está. Uhum. Então, tudo isso ajuda, tudo isso dá para fazer independente do momento. Tá. Agora, para tentar esclarecer as pessoas que todo mundo vai passar, né? Que a gente falei, né, passando com essa questão com a minha cachorrinha, todo mundo vai passar, talvez o cachorro está saudável e descobre que tem um câncer, ou com uma pessoa próxima. É, o que você fala que a pessoa seria o grande diferencial, vamos dizer assim, para a pessoa ela ter um especialista em cuidados paliativos acompanhando esse período dela e não ter um especialista de cuidados paliativos não acompanhando esse período dela. Qual que seria, assim, a grande, não vou falar vantagem, mas, assim, o grande ganho dela nesse processo, na tua visão? A gente, como paliativista, né, por ter essa formação, a gente consegue entender melhor alguns processos e alguns caminhos de doença e coisas que estão acontecendo. Então, um veterinário generalista, ele pode ter um olhar acolhedor, mas existe um momento em que a doença vai complicar e que os sintomas vão ser mais difíceis e que a família pode estar passando por uma situação mais complicada que, às vezes, a gente, enquanto clínico, não consegue dar essa atenção e abordar como um paliativista. Uhum. Então, o cuidado paliativo, ele ajuda muito no sentido de dar dias melhores
para os animais e para as famílias. Então, durante a especialização, a gente aprende muita coisa e tem muito recurso para fazer isso. E como eu disse, é muito individual. Então, nem que eu quisesse, daria para passar aqui, ó, uma receita para vocês, para serem paliativistas. Então, é Uhum, muito pessoal e é muito individual nos atendimentos. Eu acho que uhum, a principal diferença é poder construir algo individualizado e específico para a sua família e para o seu animal. uhum, Então, existem muitas famílias que nos procuram que não querem fazer eutanásia, e isso é bom, porque a gente consegue dar recurso. Então, de dizer que a eutanásia não é o único caminho que a gente tem, né? Então, a gente pode dar, sim, qualidade de vida, pode dar conforto até o momento da uhum. morte daquele animal. Então, acho que isso é uma vantagem, porque muitas famílias não encontram esses veterinários, né? Então, muita gente procura a gente também por esse motivo. É, o negócio é multiplicar, né? Espalhar essas sementes, essas ideias, o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo através do Kairos, da primeira jornada de cuidados paliativos. Eu gostaria de Sim. parabenizar vocês pela iniciativa, pela bandeira que vocês estão levando aí. É um trabalho muito bacana, muito lindo, de muito sentido, tá? E Obrigada. agradecer novamente você e o Vini pela gentileza, pela generosidade de estar hoje aqui compartilhando essa informação, essa nova forma, que na verdade não é tão nova, mas para a gente está sendo nova, principalmente na medicina veterinária, de a gente ajudar as famílias e os cães, que eu acho que é o nosso propósito. Sim, aí eu agradeço também o convite. Também foi muito legal conhecer o trabalho de vocês. Foi muito importante e espero que a gente faça mais. Obrigada mesmo. Eu não Estamos à sei se alguém disposição. tem dúvida, se a gente tem espaço para dúvida. A gente está com 3 minutos estourando. Se alguém tiver uma dúvida curta, pode perguntar. Uma dúvida curta. Eu não sei. O Isso. problema não é da dúvida, o problema é a resposta ser curta, né, Bruna? Mas Muito legal. qualquer coisa, Ó, o a pessoal está gente. agradecendo muito da live, o pessoal adorou todos os comentários aqui que eu fui pegando. Não dá para a gente parar, porque senão o tempo é curto, a gente perde o raciocínio, mas as perguntas que foram inerentes eu achei legal parar e perguntar. Realmente agradecer todo mundo que acompanhou a live também, e vocês estando disponíveis aqui, e que a gente olhe, né, com esse olhar, né, vamos dizer, paliativista, se eu posso falar assim, para o Sim, mundo, principalmente nessa situação que a gente está passando agora, nesse período, como o com próprio Vini certeza. disse. Tá bom, Bruna? Com certeza. Gratidão Obrigada, a você e o Jonas. Vini. Obrigada mesmo. Espero ver você numa Qualquer coisa próxima estamos oportunidade. aí. Tá bom? Joia, Tchau, obrigada. Até tchau. mais. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau, pessoal.